Amém, queridos, graça e paz. Mais uma vez, queremos, nesse momento, trazer uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. E certamente, se pudéssemos ouvir, os irmãos estariam dando um testemunho da sua experiência real com Jesus. É interessante que muitas pessoas lembram a data do seu nascimento, é claro, é óbvio, lembram das dificuldades, do crescimento, do desenvolvimento. São pessoas que sabem toda a história da sua vida. Mas algumas vezes nós perguntamos a algumas pessoas qual foi o dia da sua conversão, como foi o dia da sua conversão. E as pessoas muitas vezes relatam testemunhos extraordinários, mas algumas pessoas não lembram a data, não lembram o momento que foi. Eu creio que é uma data inesquecível, uma data quando nós tivemos uma experiência real, verdadeira com o Senhor Jesus. E certamente há muitas pessoas ainda que não experimentaram a real experiência da liberdade, da alegria de servir ao Senhor, de ter uma vida plenamente na direção do Senhor e poder ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que eu quero meditar com você nesta noite. Estamos meditando no livro de Salmos. Hoje quero refletir no Salmo de número 126. Convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Estaremos lendo o Salmo de número 126 sobre esse tema, a real experiência da liberdade. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Na minha tradução diz: sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. Restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pela palavra lida nesta hora. E cremos, ó Deus, que o Senhor da palavra revelará a nós o teu querer para nos despertar, ó Deus, para nos avivar, para nos confrontar, ó Deus, com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. A minha conversão foi dada no dia 23 de fevereiro de 1983. Não tem muito tempo isso, porque me lembro como se fosse hoje. Eu estava no templo aqui da igreja, e eu me lembro que minha mãe, 2 domingos antes, ela entregou a vida a Jesus, e eu falei assim, talvez vou me decidir por causa da minha mãe, que ela foi à frente. Mas foi algo tão extraordinário que nesse dia o Senhor falou ao meu coração e vim à frente entregando a vida a Jesus. Foi um dia inesquecível. Foi um dia em que eu olhei para mim mesmo e comecei a reconhecer que eu precisava ainda, no início da minha adolescência, reconhecia que já estava totalmente preso às coisas desse mundo. As más influências, as más companhias estavam me prendendo, estavam me trancando. Eu não conseguia ter uma experiência real com o Senhor Jesus. Mas a partir daquele momento nós tivemos ali uma real experiência de liberdade. Momento este em que nós literalmente as algemas foram quebradas e podemos então servir ao Senhor e com a cabeça erguida louvar e engrandecer o nome do Senhor e permitir que Ele conduzisse a minha história como tem conduzido até agora. E verdadeiramente o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Nós não sabemos o autor deste salmo, mas o Salmo 126 é o 7º salmo do Cântico dos Peregrinos.
Ele foi composto na época da restauração de Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. Você pode comparar isso no Salmo de número 137. O seu clima é um clima de alegria ímpar. Depois das tristezas de um longo exílio, experimentaram a real experiência da liberdade. Assim somos nós. Depois da escravidão do pecado, Jesus nos libertou. Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas parecia um sonho, eles não estavam acreditando naquela realidade, naquela liberdade. Exatamente a nossa experiência com Jesus, ela é algo extraordinário, como que no momento em que eu estava crescendo com as minhas amizades, com as influências, como que hoje eu estou aqui? Pela direção, pela condução, pela liberdade que o Senhor deu à minha vida e dá a todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E nós podemos ver, meus amados, algumas coisas importantes, alguns destaques de uma vida liberta. Alguns destaques nós podemos aprender nesse texto de a real experiência da liberdade. A primeira coisa, nós podemos notar que a real experiência da liberdade em Cristo produz em nós adoração e alegria. É exatamente isso que diz o primeiro versículo, quando ele diz assim no versículo 2: nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Olha que experiência! A real experiência da liberdade em Cristo, ela produz em nós essa adoração, essa alegria. Davi, revelando claramente essa liberdade, ele escreve lá no livro de Salmos também, no capítulo 40, há uma experiência fantástica de Davi. Ele diz assim, nos 5 primeiros versículos do livro de Salmos de número 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. E ele diz: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Davi estava experimentando a real experiência da liberdade, de poder cantar, reconhecendo o grande amor de Deus, reconhecendo que Deus o tirou do lamaçal do pecado, Deus firmou os seus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na sua boca. Que coisa linda, essa experiência do Evangelho. Ele tira o homem do pecado, ele tira o homem da escravidão, ele tira o homem do exílio, ele tira o homem das trevas, ele tira o homem do lamaçal, ele lava o homem com o sangue de Cristo, ele dá ao homem uma nova veste, ele põe um novo cântico na boca do homem. Que coisa maravilhosa! Esse é o Evangelho de Jesus que ele transforma. Por isso, é um dia inesquecível, o dia da nossa conversão, o dia em que nós estávamos super atolados pelo pecado e ali sufocando, tentando tirar a nossa alegria, tirar a nossa esperança, mas o Senhor, com a sua bondosa mão, o Senhor, com o seu grande amor, nos resgata do lamaçal do pecado, firma os nossos passos e coloca nos nossos lábios novos cânticos. Que coisa linda! Esta é uma real experiência de liberdade, não agora mais escravo do pecado, não que nós deixamos de ser pecadores, não, por natureza nós somos pecadores, mas a graça de Deus, ela superabundou, a graça de Deus, ela nos transformou, a misericórdia de Deus nos alcançou, o amor de Cristo, a demonstração de Cristo mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa direção, Ele nos instrui através do seu Santo Espírito, Ele nos dá uma nova direção. Esta é uma real experiência da liberdade. É poder demonstrar essa alegria, é poder demonstrar essa adoração. E precisamos expressar nossa liberdade em Cristo através da adoração como estilo de vida. E a alegria como também é a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus em nós, em Gálatas capítulo 5, verso 22. É uma liberdade, é uma experiência extraordinária. É uma real experiência da liberdade. Quando o salmista ele escreve este salmo, ele estava dizendo que parecia um sonho. Ele agora estava totalmente liberto. Ele agora poderia ir a Jerusalém, ele poderia cantar, ele poderia subir e proclamar a grandiosidade de Deus.
como diz no primeiro versículo, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. E às vezes nós paramos para pensar na nossa vida e ver como nós éramos antes de conhecer a Cristo, e hoje, estando na presença de Deus, é um sonho. É um sonho, é algo extraordinário. A presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença. A presença gloriosa, o reconhecimento de que aquilo que Jesus fez por nós, nos trazendo uma nova vida, nos trazendo uma garantia, nos trazendo esperança, nos dando a vida eterna. E verdadeiramente posso dizer com muita alegria, com adoração ao Senhor, o que estou vivendo é um sonho. Me lembro na minha adolescência, ainda após a conversão, visualizando um sonho de ter minha família, de ter a minha esposa e filhos. O sonho foi realizado. Depois de eu chamando o ministério, para o ministério da palavra, era muito difícil. Seria, talvez, aos olhos humanos, impossível chegar, teria que terminar os estudos, estava trabalhando, muitas coisas para serem feitas, mas Deus colocou pessoas especiais, colocou o pastor Celso na direção, conduziu. É um sonho estar hoje pastoreando a igreja, é um sonho poder pregar a palavra de Deus que tem sido realizado a cada oportunidade que prego. É um sonho, é algo fantástico. Porque Deus fez, Deus mudou a história, Deus nos tirou da sarjeta do pecado, firmou os meus passos e colocou nos meus lábios um novo cântico. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, é isso que precisa ser revelado na sua vida, a graça de Deus, a gratidão, o louvor, a adoração ao Senhor. Mas a segunda coisa nós podemos aprender nesse salmo, que a real experiência da liberdade em Cristo, ela chama a atenção dos que estão ao nosso redor. Quando o povo estava ali experimentando essa liberdade em adoração, em alegria, no versículo 2, na parte B, diz o seguinte: as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Olha que coisa maravilhosa. Uma real experiência da liberdade, ela chama atenção. Você é diferente. As suas atitudes são diferentes, as suas palavras são diferentes, as suas atitudes têm sido diferentes, porque era visível a liberdade do povo, era uma demonstração real dessa experiência. E qual é a influência da nossa experiência da liberdade em Cristo? As pessoas precisam ver em nós essa alegria de servir, essa dependência plena do Senhor, essa mudança de vida, essa mudança de atitude. O que as nações diziam entre eles, o que as pessoas estavam falando sobre aquele povo, o Senhor, presta atenção no texto, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Era impossível, mas o Senhor fez coisa extraordinária por eles. Não tinha como eles estarem aqui, mas o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Meus amados, Deus continua sempre fazendo coisas grandiosas. Deus continua sempre realizando coisas extraordinárias na vida daqueles que reconhecem que está no exílio, que está no pecado, que está preso e que agora clama por socorro e que agora estende as mãos para o Senhor, e ele então recebe o abraço do Senhor, ele recebe a nova vida em Cristo Jesus. Que reconhecimento maravilhoso de Deus na vida daquele povo. Foi o Senhor. Louvado seja Deus, porque se nós estamos aqui, foi o Senhor com a sua bondade, com a sua misericórdia. Se hoje tenho família, é a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Se hoje você está vivo, é a misericórdia do Senhor. Você está com saúde, é a misericórdia do Senhor. Você tem seu trabalho, é a misericórdia do Senhor. Está passando por dificuldades, mas Deus tem suprido as suas necessidades. Está passando por lutas, mas o Senhor tem sustentado. Isso é uma demonstração de uma real experiência de liberdade, não preso pelas circunstâncias, mas livres para adorar o Senhor, independente dos momentos, das circunstâncias que nós estamos vivendo.
a liberdade de poder cantar, a liberdade de poder orar, a liberdade de poder demonstrar a diferença, encontra um caos generalizado no país, onde as pessoas comentam tantas outras coisas. Nós podemos entrar através de uma nova mente em Cristo Jesus, falar do amor de Deus, falar da esperança de Deus, falar da grandiosidade de Deus, falar das maravilhas de Deus, e as pessoas, as nações estavam comentando. Foi o Senhor quem fez coisas grandiosas. É interessante, meus amados, que esse reconhecimento do agir de Jesus em nossas vidas, nós reconhecemos com alegria. No verso 3 diz exatamente isso. Sim, o povo está confirmando, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria. Em outras traduções, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. É uma demonstração, é a real experiência da liberdade em Cristo que nos traz plena alegria. Porque essa alegria plena, essa segurança, essa liberdade, nós só encontramos em Jesus. Jesus mesmo dizendo no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 11, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Meus amados, o Evangelho é maravilhoso. A graça de Deus, o poder de Deus é extraordinário. E essa real experiência com Jesus, da liberdade em Cristo, ela chama a atenção dos que estão ao nosso redor. É o nosso testemunho por nós? Não, Cristo. Jesus na minha vida foi o Senhor. Ele era assim, ele era assado, ele era totalmente estranho, mas ele agora é diferente. Foi o Senhor a quem fez, foi o Senhor a quem mudou, é o Senhor a quem instrui, é o Senhor que é a sua alegria, é o Senhor que é a sua força. Mas a terceira lição podemos aprender nesse texto, nesse belíssimo Salmo 126, uma real experiência da liberdade em Cristo nos traz restauração das coisas que estão destruídas. O Evangelho é restauração. Primeiro, é restauração de vida, é restauração de caráter, de conduta. No versículo 4 do Salmo de número 126, diz exatamente isso. O salmista diz: Senhor, restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. O autor relembra como era antes. Agora ele via que a sua cidade estava cheia de escombros, o templo nada mais que de madeiras queimadas. Mas o salmista então ele ora no versículo 4, restaura, Senhor. Agora ele tinha liberdade, ele poderia recomeçar, e este é um tempo de restauração, restauração da sua vida, restauração da sua família, restauração dos seus relacionamentos, restauração profissional, restauração ministerial. Com Cristo e em Cristo a restauração é certa. Porque quando o salmista relembra isso, ele relembra: Senhor, traga de volta a alegria, traga de volta esse templo, nós vamos reconstruir, vamos voltar como era antes. Ah, meus amados, como nós precisamos fazer essa oração, porque era uma real experiência da liberdade em Cristo, ela nos traz restauração. O que você tem perdido, o que você já perdeu neste tempo, há mais de um ano na pandemia, quantas pessoas que precisam da restauração na fé, da restauração no ministério, da restauração no amor, da restauração no perdão. Quantas pessoas que são livres, têm totalmente a liberdade, mas ainda continua com sentimentos de culpa, ainda continua com as coisas do passado. Peça ao Senhor para restaurar a sua vida, restaurar a sua alegria, restaurar a sua fé, restaurar a sua família, restaurar o culto doméstico, restaurar o seu relacionamento, restaurar o prazer de estudar a palavra de Deus, restaurar a alegria de ser fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, ser alegria, de demonstrar alegria, restaurar a sua vocação para o ministério, restaurar a sua paixão pelas almas perdidas, restaurar a sua paixão pelos missionários, orando, contribuindo, restaurar a sua pregação do evangelho pessoal, restaurar a sua maneira de falar do amor de Cristo, de testemunhar do amor de Cristo. O salmista pede exatamente isso: Senhor, restaura. Restaura como os riachos revigoram o deserto. Eu não sei qual área que esteja seca na sua vida como o deserto.
mas peço ao Senhor que a água da vida agora transborde no seu coração, transborde no seu lar e traga vida, traga esperança para você, porque você tem essa liberdade de pedir a Deus, você tem essa liberdade, essa real experiência da liberdade de pedir ao Senhor esta restauração. A Bíblia relata inúmeros de homens e mulheres que foram transformados, que estavam destruídos, que estavam com famílias destruídas, mas que foram restauradas pelo Senhor Jesus. Podemos lembrar de alguns, quando a viúva de Naim estava levando o seu filho para ser, seu único filho para ser sepultado, e ela então encontra com a caravana de Jesus passando já fora da cidade, e Jesus então ali pede para parar o sepultamento, e Jesus ali toca naquele jovem, Jesus restaura a vida daquele jovem, Jesus entrega aquele jovem à sua mãe e diz: aqui está o teu filho. Houve restauração naquela família, louvado seja Deus. Marta e Maria, amigos de Jesus, Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chega, ressuscita Lázaro e agora a família se reúne com adoração, porque um ministério do Senhor é restaurar vidas. O ministério do Senhor, a missão do Senhor Jesus neste mundo é para nos reconciliar com o Pai, é para nos dar uma nova veste. A missão de Jesus veio para nos resgatar do pecado e nos dar acesso ao trono da graça de Deus e morar na eternidade só através de Cristo, só através da ressurreição de Cristo, só através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Não são através dos nossos méritos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo que Jesus fez na cruz, pelo que Ele passou na caminhada até a cruz, pela sua morte e pela ressurreição, que nós fomos salvos para a glória de Deus. O que você precisa restaurar em sua vida? O que você precisa restaurar na sua família? Só em Cristo que nós encontramos esta liberdade. João capítulo 8, verso 36, Jesus dizendo também: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Livres das acusações, livres do pecado, livres para servir ao Senhor na dependência plena do Senhor. A vida cristã não é fácil, mas sempre colheremos quando o nosso relacionamento com Jesus, ele permanece firme e seguro. Mas em quarto e último lugar, a real experiência da liberdade em Cristo não nos deixa parar. Precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor. No Salmo de número 126, no versos 5 e 6, diz: os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. A vida cristã não é fácil. Não é um evangelho que tem sido pregado, nem é evangelho. É algo que tem sido falado pelos homens, de que se você entregar a vida a Jesus, você não terá problema, você terá dinheiro, você terá prosperidade. Sabe qual é a maior prosperidade que o homem recebe neste mundo quando entrega a vida a Jesus? É a presença do Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Quando Ele cumpre com as suas promessas, quando Ele supre as nossas necessidades, ainda que as coisas desse mundo venham tentar nos atrair, mas Cristo não falha, a sua promessa não falha, o seu amor não falha. E mais sempre quando colheremos o que plantamos, mas o que estamos semeando, é isso que colheremos. Por semear as lágrimas de arrependimento pelo pecado, a nação colheu os frutos do retorno a Jerusalém, de permanecer fiel, de permanecer ali diante de Deus. O povo sempre afastou de Deus, mas sempre voltava para Deus, e Deus sempre com as suas mãos estendidas acolhia o povo, porque Ele nos ama, porque Ele restaura, Ele quer dar uma real liberdade para a nossa vida, para o seu povo, para buscar a direção de Deus. Por isso nunca devemos parar quando passamos por adversidades, por lutas, por crises. O próprio Senhor Jesus dizendo lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, Ele diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se,
pois eu venci o mundo. Olha que coisa linda, palavra do Senhor Jesus, palavra para nós permanecermos firmes, para não desanimarmos diante das circunstâncias, dos momentos que nós estamos passando. O próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas a nossa liberdade nele nos tornaríamos vencedores. Ainda Paulo escrevendo nas primeiras cartas aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Olha que coisa linda, não desista. Uma real experiência de liberdade, ela não nos deixa parar. Nós cumprimos a nossa missão. O templo está fechado, mas o Evangelho tem sido pregado nas redes sociais. O Evangelho tem sido pregado através do testemunho. Cada lugar que um crente em Jesus ele passa, ele fala do amor de Deus. As pessoas observam e diz: sim, grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fez por aquela família. E nós podemos afirmar: sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O Evangelho jamais ele vai parar. O Evangelho jamais parou, mas sempre ele é anunciado para aquela pessoa que tem uma experiência real de liberdade, que serve ao Senhor com alegria. Se está passando por uma crise hoje, dificuldades, se você está chorando, não desanime, creia, virá tempo de colheita na sua vida, não desiste, continua. A real experiência da liberdade em Cristo nos dará a vitória por Cristo, quando Ele se torna o Senhor da nossa vida. Por isso, quero desafiar a você nessa noite: desfrute da sua real experiência de liberdade em Cristo. Desfrute isso na sua vida. Se você ainda é escravo do pecado, se você ainda está vivendo no passado, se você ainda está acorrentado por sentimentos de culpas, hoje o Senhor traz liberdade, libertação para você. Hoje o Senhor quer restaurar, Ele quer mudar a nossa história. Por isso, adore ao Senhor com alegria. É um estilo de vida, a adoração. A vida cristã ela não é somente revelada aos domingos, nos dias de cultos. Não, a adoração, o cristão, a sua vida de alegria, de adoração, é um estilo de vida. É uma postura em todas as circunstâncias. Temos lutas, temos dificuldades, mas o Senhor diz: animem-se, não desista, porque eu venci o mundo. Chame a atenção das outras pessoas, testemunhando da sua liberdade em Cristo, e eles vão dizer: foi o Senhor quem fez isso na sua vida, e você vai afirmar e testemunhar: sim, foi o Senhor, e este Senhor quer fazer na sua vida também. Restaure o que está destruído, ore ao Senhor, peça ao Senhor o renovo nesses dias. Proclame o Evangelho do Senhor Jesus, não desista, avance, você está livre. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio estaremos desfrutando dessas riquezas da presença do Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 9, Paulo diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Não desista. A real experiência da liberdade em Cristo é o avanço, é prosseguir. Lembro de Moisés, quando o povo egípcio atrás do povo de Israel, na frente o mar, ao lado o inimigo, os egípcios atrás, e o povo reclamando com Moisés. Moisés disse: Senhor, que farei? E Deus disse para ele assim: diga ao povo de Israel que marche, porque a liberdade de vocês está na minha palavra. A nossa liberdade, o nosso avanço, a nossa conquista, a nossa fé, o nosso prosseguir está numa palavra do Senhor. Diga ao povo de Israel que marche, porque Ele estará conosco todos os dias. Ele vai abrir o mar, Ele vai providenciar todos os meios, Ele providencia todos os meios, todas as formas para nos abençoar. Para isso é necessário experimentar essa real experiência de liberdade
em Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, convido você a refletir tudo que o salmista nos ensinou nesta noite, dessa liberdade em meio a tantas adversidades, mas permanecendo firmes, constantes, nos permanecendo com alegria, com um estilo de vida. Choramos, sim, passamos por dificuldades, não somos melhores que ninguém, mas esse povo pertence a um Deus que nos fortalece. É um Deus que está sempre pronto para ouvir as nossas orações, um Deus que está sempre pronto para restaurar aquilo que nós queremos que Ele faça. Então nesta noite, abra o seu coração e comece por você, dizendo: Senhor, restaure a minha vida, eu quero ser o ponto de partida, restaure minha família, restaure o meu casamento, restaure a minha alegria, restaura, Senhor, a minha fé, restaura o meu desejo de ler a Tua Palavra, restaura, Senhor, a minha comunhão com a igreja, restaura o Senhor, e que as pessoas possam ver em você e reconhecer grandes coisas, ou coisas grandiosas, o Senhor fez na vida deles, e que você possa afirmar: sim, coisas grandiosas o Senhor tem feito por mim. Que alegria da Tua presença no meu coração. Abra o seu coração para Jesus, entregue sua vida a Jesus, abra o seu coração. Você que é crente em Jesus, qual é a sua real experiência de liberdade em Cristo? O que mudou na sua vida e que hoje tem sido ainda destaque na sua vida? Pai, em nome de Jesus, este momento é do Senhor, é o momento, ó Deus, tão somente do Espírito Santo do Senhor, que fala ao nosso coração, e nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós precisamos ser moldados e mudados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação, te agradecemos por essa liberdade, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.